Existem certas obras que não se preocupam em nos impressionar com grandiosidade, mas em nos convidar a permanecer dentro delas, quase como se dissessem: fica aqui, sente, aprecie. São histórias, músicas, jogos e séries que não exigem pressa, que não tentam competir pelo impacto imediato, mas sim pela permanência no coração. Muitas vezes chamamos isso de obras confortáveis, algo que se aproxima da ideia de um lugar seguro, para onde podemos retornar sempre que precisamos de descanso. Jogos como Hollow Knight, Outer Wilds ou até mesmo Dark Souls, por exemplo, conseguem criar esse espaço, uma paisagem em um pôr do sol, uma fogueira ou até mesmo um banco. Eu não sei explicar o porquê, mas eu sinto que isso é tão humano, onde após tanto estresse do dia, tanto caos, o fato de você sentar e não pensar em nada, ou talvez pensar em tudo, parece até que dá um sentimento que o tempo corre um pouco mais devagar, sabe? Não é sobre a urgência de um enredo grandioso, mas sobre o prazer de acompanhar as pequenas coisas. E apesar desses jogos que eu falei não terem esse objetivo no geral, existem outros jogos onde o objetivo é justamente esse, em que transforma uma gameplay em experiências quase meditativas, como Journey, onde caminhamos por desertos infinitos sem falar uma palavra, apenas guiados pela contemplação da paisagem e pela música suave que nos carrega para um estado de paz. Ou Gris, que é mais pintura do que jogo, mais poesia do que desafio, e que nos coloca diante de imagens que parecem ter sido feitas para que fiquemos apenas olhando, sem querer avançar rápido demais. São obras que ensinam a beleza do simples, da cor que muda devagar, da melodia que cresce aos poucos, da palavra que ecoa no vazio. E para mim, Steve Universo pertence exatamente a essa categoria de obras que convidam você a apreciar. Desde o primeiro episódio, existe uma atmosfera que nos envolve como um abraço, um clima construído não apenas pela narrativa, mas pelos cenários, músicas e personagens. É quase impossível assistir a primeira temporada e não sentir esse aconchego que a série transmite. A praia de Beat City, com seu pôr do sol constante e ondas suaves, já comunicam pra gente que esse não é um lugar de pressa. As músicas delicadas e melódicas surgem em momentos-chave, mas nunca como um espetáculo vazio. São canções que se encaixam ao ritmo da vida dos personagens, como se viessem naturalmente de quem eles são. Os diálogos, por vezes simples, carregam uma ternura quase infantil, e é justamente nesse tom que reside a força do desenho. Ele nos devolve a sensação de que o mundo pode ser mais leve, de que a vida pode ser apreciada em detalhes pequenos. Essa primeira temporada de Steve Universo é acima de tudo uma temporada para assistirmos sem pensar em muita coisa, mas para relaxar e não ligar tanto para a história em si, já que cada episódio tem um começo, meio e fim. Não existe ainda meio que uma continuação do episódio anterior, por isso a cada episódio vemos Steven se encantando com algo novo, seja apresentando uma habilidade com as gems, seja apenas passando o tempo com seus amigos. O desenho não tem pressa em nos mostrar grandes revelações, pelo contrário, ele se permite permanecer nos gestos cotidianos, em episódios que poderiam ser considerados simples demais para um público acostumado com narrativas grandiosas, mas é exatamente aí que ele acerta, porque não é sobre correr atrás do clímax, mas sobre viver no presente. Assistir esses episódios é quase como sentar na beira da praia junto com Steven e apenas observar as ondas. O ritmo é outro, e essa desaceleração nos convida a estar inteiramente dentro da obra, sem esperar o próximo grande acontecimento. Essa atmosfera é reforçada por um detalhe fundamental: os personagens. Steven, com a sua pureza e otimismo quase que inabalável, é a figura central desse clima. Ele enxerga a beleza nas pequenas coisas, acredita nas pessoas, e sua ingenuidade funciona como espelho daquilo que a série deseja transmitir, que é a capacidade de acreditar na bondade do mundo. Garnet, Ametista e Pérola, mesmo tendo as suas personalidades distintas, ainda assim se encaixam nesse ambiente. Pérola traz a delicadeza e o cuidado, Garnet transmite segurança e equilíbrio, Ametista adiciona um humor que nunca quebra a ternura, apenas a complementa. Todos juntos formam uma pequena família que não precisa de perfeição, mas de presença. Ao lado deles, Beat City se torna um lugar que qualquer pessoa gostaria de visitar. Personagens secundários engraçados, paisagens acolhedoras e uma simplicidade que funciona como alívio para o excesso de estímulos da vida real. No entanto, é justamente por essa construção cuidadosa de atmosfera que a chegada de Jasper se torna um marco tão profundo na narrativa. Quando Jasper aparece pela primeira vez, a sensação imediata é de ruptura. A animação, que até então se sustentava nesse clima de apreciação, de conforto e ternura, de repente nos mostra que esse espaço seguro também pode ser invadido. Jasper carrega consigo um peso que não combina com Beat City. A sua presença é dura, imponente, agressiva. Ela não vem para contemplar, não vem para viver o presente, mas para afirmar poder, hierarquia e conflito. E isso muda tudo. A primeira aparição de Jasper não é apenas a entrada de uma vilã, é a entrada de um novo tom. Até ali, mesmo com alguns inimigos e batalhas, Steve Universo ainda parecia estar dentro de um espaço controlado, onde nada poderia realmente romper o clima acolhedor, mas Jasper quebra esse equilíbrio.
equilíbrio. Ela não é apenas uma ameaça física, mas uma ameaça estética e atmosférica. A sua postura, a sua voz, a sua confiança absoluta em sua superioridade, tudo nela destoa do ambiente que havíamos aprendido a apreciar. É como se a série naquele momento dissesse diretamente para nós que a partir de agora as coisas vão mudar. Essa mudança é significativa, porque marca a transição de Steve Universo de um desenho confortável, até mesmo bobinho, para uma narrativa que também é sobre confronto, sobre dor e sobre a dificuldade de mudança. Até Jasper, o desenho podia ser visto quase como uma meditação animada. Com Jasper, ele se torna um drama em expansão, algo que já não pode se sustentar apenas na leveza. E ainda assim, essa ruptura não anula o que veio antes. Pelo contrário, é justamente porque a primeira temporada nos ensinou a apreciar o conforto, a ternura e o simples que sentimos o peso da chegada dela. Se não houvesse esse contraste, Jasper não teria o mesmo impacto. O que ela fez é quebrar o espaço seguro que a série construiu com tanto cuidado, e ao mesmo tempo ampliar as possibilidades narrativas da obra. Esse contraste também nos faz refletir sobre a importância de aprender a apreciar, porque o que Jasper nos mostra é que esse espaço de paz pode ser frágil, pode ser interrompido a qualquer momento. O conforto não é eterno, e talvez nunca seja, mas isso não diminui seu valor. Ao contrário, o torna ainda mais precioso. É como nas músicas calmas de Steve Universo. Cada acorde suave só tem força porque sabemos que pode ser interrompido por um acorde dissonante. Jasper é essa dissonância. Ela nos lembra de que a vida não é apenas feita de contemplação, mas também de rupturas. E paradoxalmente, é essa lembrança que faz com que voltemos a valorizar ainda mais os momentos de calma que a série nos oferece. E o mais interessante é que mesmo depois da chegada dela e a ruptura desse clima inicial, o desenho não abandona a beleza do conforto. Pelo contrário, ainda continua a nos oferecer cenas que retomam essa atmosfera, como se o desenho nos lembrasse de que apesar da dor e da mudança, ainda existe espaço para acolhimento. Basta pensar em cenas como essa em que a Amethysta e Steven Peridot estão juntos no metrô, num momento quase que bobo, mas que transmite exatamente a sensação de família improvável que se construiu ao longo da jornada. Ou quando o Lápis, cansado de tudo, encontra-se sozinha na lua, numa tentativa de fugir de toda a confusão, e ainda assim esse isolamento ganha uma poesia triste que faz a gente contemplar a solidão. Até mesmo quando o Steven está preso no espaço dentro de uma bolha, existe algo de meditativo naquele vazio estrelado, uma pausa que nos faz refletir sobre a pequenez diante do infinito. Esses momentos mostram que mesmo em meio à dor, Steve Universo nunca abre mão de nos dar instantes de apreciação, e isso se torna ainda mais evidente no final do desenho. A cena do Steven tocando na praia junto das Crystal Gems sintetiza tudo aquilo que a obra nos ensinou desde o início. É a volta ao conforto, ao lar, à simplicidade. Depois de tantas rupturas, batalhas e revelações, o desenho escolhe terminar da forma mais singela possível. Um garoto e suas amigas sentadas diante do mar. Não há nada demais. Não há clímax exagerado, apenas um momento para apreciar. É como se no fim, Steve Universo dissesse que a vida pode ser turbulenta, mas sempre haverá espaço para sentar e ouvir uma música. No fundo, a arte de apreciar é também a arte de reconhecer o contraste. Sem a chegada de Jasper, talvez nunca tivéssemos percebido o quanto Beat City era confortável, o quanto Steven era otimista, o quanto cada canção delicada era necessária. Jasper traz o peso que torna a leveza anterior mais visível, e é por isso que a sua entrada é tão marcante. Ela não apenas mudou a narrativa, mas mudou a forma como nós olhamos para aquilo que já vimos. De repente, aquilo que parecia simples ganha um valor imenso, porque agora sabemos que a simplicidade pode acabar. Assistir a Steve Universo é aprender a arte de apreciar. Apreciar os cenários que parecem pintados para nos acalmar, as músicas que surgem como sussurros, os personagens que se tornam parte da nossa vida, mas também apreciar o contraste, entender que até mesmo as rupturas fazem parte da experiência. Jasper e as Diamantes não vieram para destruir a beleza do desenho, veio para lembrá-la de que a beleza também se sustenta em contraste, que até a música mais suave precisa de silêncio e dissonância para existir. É por isso que quando pensamos em Steve Universo, não lembramos apenas da ternura de Steven ou das praias tranquilas, mas também da primeira vez em que sentimos o chão tremer. Foi nesse momento que entendemos de forma quase que instinta que a série tinha muito mais a oferecer do que conforto. Ela tinha vida, e a vida é feita tanto de abraços quanto de confrontos. No fim, a arte de apreciar não é apenas permanecer no que é confortável, mas também reconhecer o valor daquilo que quebra esse conforto. Porque é nesse contraste que percebemos o quanto os momentos simples são preciosos e o quanto obras como Steve Universo são capazes de nos ensinar não apenas a assistir, mas a sentir. E quando sentimos, descobrimos que mesmo em meio ao caos, ainda podemos encontrar beleza. Apreciar não é fugir da mudança, mas estar presente o suficiente para perceber que até ela tem seu lugar na harmonia maior da vida. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se puder fazer a boa, deixando o like e se inscrevendo, vai ajudar demais. E bem, eu sou Maru e esse é apenas o início da jornada. Fui!